Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 72. Arjuna retorna e lamenta. Sanjaya disse: quando aquele dia terrível, tão repleto do massacre de criaturas, passou, e quando o sol se pôs, o belo crepúsculo da noite se espalhou. As tropas, ó touro da raça Bharata, de ambos os partidos, se retiraram para suas tendas. Então Jishnu de estandarte de macaco, tendo matado um grande número de Sansapitakas por meio de suas armas celestes, procedeu em direção à sua tenda, naquele seu carro vitorioso. E quando ele estava procedendo, ele questionou Govinda, com voz sufocada com lágrimas: porque meu coração está com medo, ó Keshava, e porque minha fala vacila. Maus presságios me enfrentam, e meus membros estão fracos. Pensamentos de desastre possuem minha mente sem deixá-la. Sobre a terra, por todos os lados, vários presságios me causam temor. De muitos tipos são aqueles presságios e indicações, e vistos em todos os lugares, pressagiam uma calamidade terrível. Está tudo bem com meu superior venerável, isto é, o rei com todos os seus amigos? Vasudeva disse: é evidente que está tudo bem com teu irmão e seus amigos. Não te aflijas, algum mal pequeno em outra direção irá acontecer. Sanjaya continuou: então aqueles dois heróis Krishna e Arjuna, tendo adorado o crepúsculo, subiram em seu carro e procederam, falando do dia de batalha tão destrutivo de heróis. Tendo realizado façanhas extremamente difíceis de realização, Vasudeva e Arjuna, finalmente, alcançaram o acampamento Pandava. Então aquele matador de heróis hostis, Vibatsu, vendo o campo triste e melancólico e que tudo estava em confusão, dirigiu-se a Krishna com um coração agoniado, e disse: ó Janardana, nenhuma trombeta auspiciosa sopra hoje, seu som misturado com a batida de baterias e o alto clangor de conchas. O doce vina também não é tocado em lugar nenhum em acompanhamento com batida de palmas que marcam as cadências. Canções auspiciosas e encantadoras repletas de louvor não são recitadas em lugar nenhum, ou cantadas por nossos bardos entre as tropas. Os guerreiros também, todos recuam de cabeça baixa. Eles não me falam ao me verem, como antes, das façanhas realizadas por eles. Ó Madhava, está tudo bem com meus irmãos hoje? Vendo nossos próprios homens mergulhados em dor, eu não conheço paz. Está tudo bem, ó concessor de honras, com o soberano dos Panchalas, ou Virata, ou todos os nossos guerreiros, ó alto de glória imorredora. Pai, o filho de Subhadra, sempre alegre, hoje, com seus irmãos, não saiu com sorrisos para me receber voltando da batalha. Sanjaya disse. Assim conversando, aqueles dois, Krishna e Arjuna, entraram no seu próprio acampamento. E eles viram que os Pandavas, todos tristes, estavam sentados, mergulhados grande aflição. Vendo seus irmãos e filhos, Arjuna de estandarte de macaco ficou muito triste. Não vendo o filho de Subhadra lá, Arjuna disse: pálida é a cor que eu vejo nos rostos de vocês todos. Eu, além disso, não vejo Abhimanyu. Nem ele vem para me felicitar. Eu soube que Drona hoje formou a ordem de batalha circular. Ninguém entre vocês, exceto o garoto Abhimanyu, poderia romper aquela formação de combate. Eu, no entanto, não ensinei a ele como sair daquela formação de combate, depois de tê-la penetrado. Vocês fizeram o garoto entrar naquela ordem de batalha. Aquele matador de heróis, o filho de Subhadra, aquele arqueiro poderoso, tendo rompido aquela ordem de batalha, por meio de inúmeros guerreiros do inimigo em batalha, caiu, finalmente na luta. Oh, me digam, como aquele herói de braços fortes e olhos vermelhos, nascido em nossa linhagem como um leão no leito da montanha, e igual ao irmão mais novo de Indra, caiu no campo de batalha. Qual guerreiro, privado de seu juízo pela morte, se arriscou a matar aquele filho querido de Subhadra, aquele favorito de Draupadi e Keshava, aquele menino sempre amado por Kunti?
Igual ao herói Vrishni de grande alma, o próprio queixava, em coragem e erudição e dignidade, como ele foi morto no campo de batalha. O filho favorito daquela filha da linhagem Vrishni, sempre estimado por mim, pai, se eu não o vir eu irei para a residência de Ama. Com madeixas terminando em cachos macios, jovem, com olhos semelhantes àqueles de uma gazela jovem, com andar parecido com aquele de um elefante enfurecido, alto como um galho sala, de fala gentil acompanhada com sorrisos, quieto, sempre obediente aos comandos de seus superiores, agindo como alguém maduro embora jovem em idade, de fala agradável, privado de vaidade, de grande coragem e grande energia, de olhos grandes parecidos com pétalas de lótus, bondoso para aqueles dedicados a ele, autocontrolado, não seguindo nada vil, grato, possuidor de conhecimento, habilidoso com armas, que não recua da batalha, sempre se deleitando em combate, e aumentando os temores de inimigos, dedicado ao bem-estar de parentes, desejoso de vitória aos pais, nunca atacando o primeiro, perfeitamente destemido em batalha. Pai, se eu não vir aquele filho, eu irei para a residência de Ama. Na contagem dos guerreiros em carros, sempre contado como uma arata, superior a mim 1,5 vezes, jovem, de braços fortes, caro para Pradyumna e queixava eu mesmo, pai, se eu não vir aquele filho eu irei para a residência de Ama. De nariz belo, de bela testa, de olhos e sobrancelhas e lábios formosos, se eu não contemplar aquele rosto, que paz meu coração pode ter. Melodiosa como a voz do coquila macho, encantadora, e doce como o som do vina, sem escutar a voz dele, que paz meu coração pode ter. Sua beleza era sem igual, rara até entre os celestiais. Sem lançar meus olhos naquela forma, que paz meu coração pode ter. Polido em saudar seus superiores com reverência, e sempre obediente às ordens de seus pais, pai, se eu não vê-los, que paz meu coração pode ter. Bravo em batalha, acostumado a todos os luxos, merecedor da cama mais macia, pai, ele dorme hoje sobre a terra nua, como se não houvesse ninguém para cuidar dele, embora ele seja o mais notável daqueles que têm protetores para cuidar deles. Ele a quem, enquanto em sua cama, as principais das mulheres belas costumavam atender, pai, ele mutilado com flechas, terá chacais inauspiciosos, rondando sobre o campo, para servi-lo hoje. Ele que era antigamente despertado de seu sono por cantores e bardos e panegieristas, pai, ele hoje será certamente despertado por bestas predadoras de sonoras. Aquele belo rosto dele eminentemente merecia ser sombreado pelo guarda-sol, pai, a poeira do campo da batalha certamente sujará hoje. Ó filho, infeliz que eu sou, a morte te leva à força para longe de mim, que nunca estava saciado com te olhar. Sem dúvida, aquela residência de Ama, que é sempre a meta de pessoas de atos justos, aquela mansão encantadora, iluminada hoje por teus próprios esplendores, é tornada extremamente bela por ti. Sem dúvida, Yama e Varuna e Satakratu e Kuvera, te obtendo como um convidado predileto, estão fazendo muito de tua pessoa heróica. Se abandonando dessa maneira em diversas lamentações, como um comerciante cujo barco afundou, Arjuna, atormentado com grande dor, questionou Yudhishthira, dizendo, alto da família de Kuru, ele ascendeu para o céu, tendo causado um grande massacre entre o inimigo e lutado com os principais guerreiros na frente de batalha. Sem dúvida, enquanto lutando sozinho com os mais notáveis dos guerreiros, incontáveis em número, e combatendo com vigor e resolução, seu coração se voltou para mim por um desejo de ajuda. Enquanto afligido por Karna e Drona e Kripa e outros com flechas afiadas, de diversos tipos e pontas brilhantes, meu filho de pouca força deve ter repetidamente pensado, meu pai será meu salvador nesse aperto. Eu penso que enquanto lamentando dessa maneira, ele foi derrubado no chão por guerreiros cruéis. Ou, talvez porque ele foi gerado por mim, porque ele era o sobrinho de Madhava, porque ele nasceu de Subhadra, ele não poderia ter proferido tais lamentos. Sem dúvida, meu coração, duro como é feito da essência do trovão, já que ele não se quebra, mesmo que eu não veja aquele herói de braços fortes e de olhos vermelhos.
Como puderam aqueles arqueiros poderosos de corações cruéis disparar suas flechas que perfuram profundamente sobre aquele garoto jovem que, além disso, era meu filho e o sobrinho de Vasudeva? Aquele jovem de coração nobre que, se adiantando todos os dias, costumava me felicitar, pai, porque ele não se apresenta hoje a mim quando eu volto tendo matado o inimigo. Sem dúvida, derrubado, ele jaz hoje na terra nua banhado em sangue. Embelezando a terra com seu corpo, ele jaz como o sol caído do firmamento. Eu sofro por Subhadra, que, sabendo da morte em batalha de seu filho que não recuava, irá, afligida com tristeza, rejeitar sua vida. O que Subhadra, perdendo Abhimanyu, dirá para mim? O que também Draupadi dirá para mim? Afligidas com tristeza como elas estarão, o que também eu direi a elas? Sem dúvida, meu coração é feito da essência do trovão, já que ele não se parte em 1000 fragmentos à visão de minha nora lamentosa, trespassada pela dor. Os gritos leoninos dos Dhritarashtra's cheios de orgulho de fato entraram em meus ouvidos. Krishna também ouviu Yutsu criticando os heróis do exército Dhritarashtra nessas palavras. Ó poderosos guerreiros em carros, não tendo podido vencer Vibhatsu, e tendo matado somente um garoto, porque vocês se regozijam. Porque, tendo feito o que é desagradável para aqueles dois, isto é, Keshava e Arjuna, em batalha, porque vocês rugem em alegria como leões, quando realmente a hora para a tristeza é chegada. Os resultados desse seu ato pecaminoso logo alcançarão vocês. Hediondo foi o crime cometido por vocês. Por quanto tempo ele não dará seus frutos? Repreendendo eles nessas palavras, o filho de grande alma de Dhritarashtra com sua mulher Vaisya foi embora, lançando longe suas armas atormentado com fúria e dor. Ó Krishna, por que você não me disse tudo isso durante a batalha? Eu então teria consumido todos aqueles guerreiros em carros de corações cruéis. Sanjaya continuou. Então Vasudeva, consolando Partha que estava afligido com pesar por causa de seu filho, que estava muito ansioso, cujos olhos estavam banhados em lágrimas, e que estava, realmente, dominado por essa tristeza causada pela morte de seu filho, disse a ele: não te entregue assim à aflição. Esse é o caminho de todos os heróis corajosos, que não recuam, especialmente de kshatriyas, cuja profissão é lutar. Ó o principal dos homens inteligentes, essa mesma é a meta ordenada pelos autores de nossas escrituras para heróis que não recuam dedicados à batalha. A morte é certa para heróis que não recuam. Não há dúvida que Abhimanyu ascendeu aquelas regiões que são reservadas para pessoas de ações justas. Ó touro da raça Bharata, exatamente isso é cobiçado por todos aqueles que são corajosos, isto é, que eles possam morrer em batalha, enfrentando seus inimigos. Com relação a Abhimanyu, ele tendo matado em batalha muitos príncipes heróicos e poderosos, encontrou aquela morte na frente de batalha a qual é cobiçada por heróis. Não sofra, ó tigre entre homens. Os legisladores de antigamente declararam que este é um mérito eterno dos kshatriyas, sua morte em batalha. Ó o melhor dos Bharatas, esses teus irmãos estão todos muito tristes, como também o rei, e esses teus amigos, te vendo mergulhado em tristeza. Ó o concessor de honras, os conforte em palavras consoladoras. Aquilo que deve ser é conhecido por ti. Não cabe a ti te afligir. Assim confortado por Krishna de feitos extraordinários, Partha então disse essas palavras para todos os seus irmãos, com voz sufocada com tristeza. Ó Senhor da Terra, eu desejo saber como o poderosamente armado Abhimanyu, como aquele herói de olhos grandes, parecendo pétalas de lótus, lutou. Vocês verão que eu exterminarei o inimigo com seus elefantes e carros e corcéis, eu exterminarei em batalha aqueles assassinos do meu filho com todos os seus seguidores e parentes. Vocês todos são talentosos com armas. Vocês todos estavam armados com armas, como então o filho de Subhadra pode ser morto, mesmo se fosse o próprio manejador do raio com quem ele lutava? Pai, se eu tivesse sabido que os Pandavas e os Panchalas seriam incapazes de proteger meu filho em batalha, eu mesmo então o teria protegido.
vocês estavam então em seus carros, vocês estavam disparando suas flechas. Pai, como então Abimânio poderia ser morto pelo inimigo, causando uma grande carnificina em suas tropas? Pai, vocês não têm coragem, nem têm qualquer destreza, já que na própria vista de vocês todos Abimânio foi morto. Ou, eu devo repreender a mim mesmo, já que sabendo que vocês todos são fracos, covardes e irresolutos, eu parti. Pai, suas cotas de malha e armas de todos os tipos são somente ornamentos para enfeitar seus corpos, e as palavras dadas por vocês eram somente para falar em assembleias, que vocês falharam em proteger meu filho mesmo que vocês estivessem vestidos em armadura, armados da cabeça aos pés, e mesmo que vocês tivessem me assegurado em palavras de sua competência. Dizendo essas palavras, Partha se sentou, segurando seu arco e sua espada excelente. De fato, ninguém podia, naquele momento, nem olhar para Vibatsu que então parecia o próprio destruidor em fúria, repetidamente tomando fôlegos profundos. Nenhum de seus amigos ou parentes podia se arriscar a olhar ou falar com Arjuna, quando ele estava sentado lá extremamente angustiado pela tristeza por causa de seu filho, e com o rosto banhado em lágrimas. Ninguém, de fato, podia se dirigir a ele, salvo Vasudeva ou Yudhishthira. Esses dois, sob todas as circunstâncias, eram aceitáveis para Arjuna. E porque eles eram muito reverenciados e eternamente amados, portanto, somente eles podiam se dirigir a ele em tais momentos. Então o rei Yudhishthira, dirigindo-se a Partha, de olhos parecidos com pétalas de lótus, que estava então cheio de raiva e muito afligido com pesar por conta da morte de seu filho, disse essas palavras. Capítulo 73. Arjuna jura matar Jayadratha no dia seguinte. Yudhishthira disse: ó de braços fortes, depois que tu foste em direção ao exército dos Sansapitakas, o preceptor Drona fez esforços impetuosos para me capturar. Nós tivemos êxito, no entanto, em resistir a Drona na chefia da formação de combate em todos os pontos, tendo naquela batalha, disposto nossas divisões de carros, lutando vigorosamente em formação de combate contrária. Mantido sob controle por um grande número de guerreiros, e eu mesmo também tendo sido bem protegido, Drona começou a nos atacar com grande energia, nos afligindo com suas flechas afiadas. Assim afligidos por ele, nós não podíamos então nem olhar para seu exército, menos ainda enfrentá-lo em batalha. Todos nós então, nos dirigindo a teu filho com Subhadra, que era igual a ti mesmo, ó Senhor, em destreza, dissemos a ele: ó filho, rompa essa formação de combate de Drona. Aquele herói corajoso assim incitado por nós, então procurou, como um bom cavalo, tomar aquela carga sobre si mesmo, embora ela pudesse ter sido insuportável para ele. Dotado como ele era da tua energia, ajudado por aquele conhecimento de armas o qual ele derivou de ti, aquele menino então penetrou naquela formação de combate, como Garuda entrando no oceano. Com relação a nós mesmos, nós seguimos aquele herói, aquele filho de Subhadra, desejosos naquela batalha, de penetrar no exército de Dhritarashtra pelo mesmo caminho pelo qual Abhimanyu tinha entrado nele. Então, ó Senhor, o canalha rei dos Sindhus, Jayadratha, por causa do benefício concedido a ele por Rudra, deteve todos nós. Então Drona, Kripa e Karna e o filho de Drona, e o rei dos Kosalas, e Kritavarma, estes 6 guerreiros em carros, cercaram o filho de Subhadra. Tendo cercado aquele menino todos aqueles grandes guerreiros em carros, demais para ele embora ele estivesse lutando com o máximo de suas forças, o privaram de seu carro. Depois que ele foi privado de seu carro, o filho de Dussasana, embora ele mesmo tivesse escapado por um triz, teve êxito, por sorte, em fazer Abhimanyu encontrar seu fim. Com relação a Abhimanyu, ele, tendo matado muitos milhares de homens e corcéis e elefantes, e 8.000 carros, e também 900 elefantes, 2.000 príncipes, e um grande número de guerreiros heróicos desconhecidos à fama, e despachando naquela batalha o rei Vryadvala também para o céu, finalmente, por má sorte, encontrou sua própria morte. Assim ocorreu esse evento que aumenta tanto nossa dor.
aquele tigre entre homens ascendeu exatamente dessa maneira para o céu. Ouvindo essas palavras proferidas pelo rei Yudhishthira, Arjuna, dizendo ao filho, e dando um suspiro profundo, caiu no chão em grande dor. Então todos os guerreiros dos Pandavas, cercando Dhananjaya com rostos tristes, começaram, cheios de tristeza, a olhar uns aos outros com olhos sem piscar. Recuperando a consciência então, o filho de Vasava ficou furioso. Ele parecia estar em um tremor febril, e suspirava frequentemente. Apertando suas mãos, respirando profundamente, com olhos banhados em lágrimas, e lançando seus olhares como um homem louco, ele disse essas palavras. Arjuna disse, realmente eu juro que amanhã eu matarei Jayadratha. Se por medo da morte ele não abandonar os Dhritarashtras, ou implorar nossa proteção, ou a proteção de Krishna, aquele principal dos homens, ou a tua, ó rei, eu seguramente o matarei amanhã. Abandonando sua amizade por mim, empenhado em fazer o que é agradável para o filho de Dhritarashtra, aquele canalha é a causa da morte do menino. Amanhã eu o matarei. Quem quer que sejam aqueles que me enfrentarem em batalha amanhã para protegê-los, seja Drona, ou Kripa, ó rei, eu cobrirei eles todos com minhas flechas. Ó touros entre homens, se eu não realizar isso na batalha de amanhã, que eu não alcance a região reservada para os justos, ó principais dos heróis. Aquelas regiões que são para aqueles que matam suas mães, ou para aqueles que matam seus pais, ou aqueles que violam as camas de seus preceptores, ou aqueles que são vis e perversos, ou aqueles que nutrem inveja contra os justos, ou aqueles que falam mal de outros, ou aqueles que se apropriam da riqueza depositada confiantemente com eles por outros, ou aqueles que são traidores de confianças, ou aqueles que falam mal de esposas desfrutadas por eles antes, ou aqueles que matam brahmanas, ou aqueles que matam vacas, ou aqueles que comem leite e arroz açucarados, ou comida preparada de cevada, ou ervas cozidas mantidas em conserva, ou pratos preparados de leite, gergelim, e arroz, ou bolinhos finos de cevada em pó fritos em manteiga clarificada, ou outros tipos de bolos, ou carne, sem terem oferecido os mesmos para os deuses. Aquelas mesmas regiões serão minhas rapidamente se eu não matar Jayadratha. Aquelas regiões para as quais vão aqueles que oferecem insultos aos brahmanas dedicados ao estudo dos Vedas, ou de outra maneira dignos de respeito, ou aqueles que são seus preceptores, aquelas regiões rapidamente serão minhas se eu não matar Jayadratha. Aquele fim que se torna daqueles que tocam brahmanas o fogo com os pés, aquele fim que se torna daqueles que jogam fleuma e fezes e expelem urina na água, aquele mesmo fim miserável será meu, se eu não matar Jayadratha. Aquele fim que é daquele que se banha em água em um estado de nudez, ou daquele que não acolhe hospitaleiramente um convidado, aquele fim que é daqueles que recebem subornos, falam mentiras, e enganam e trapaceiam outros, aquele fim que é daqueles que pecam contra suas próprias almas, ou que falsamente proferem louvores de outros, ou daqueles canalhas baixos que comem guloseimas na vista de empregados e filhos e esposas e dependentes sem dividir as mesmas com eles. Aquele fim medonho será meu se eu não matar Jayadratha. Aquele fim que surpreende o patife de alma insensível que sem sustentar um protegido justo e obediente o abandona, ou aquele que, sem dar a um vizinho merecedor as oferendas encerradas, doa elas para aqueles que não as merecem, o fim que é daquele que bebe vinho, ou daquele que insulta aqueles que são dignos de respeito, ou daquele que é ingrato, ou daquele que fala mal de seus irmãos, aquele fim logo será meu se eu não matar Jayadratha. O fim de todas aquelas pessoas pecaminosas que eu não mencionei, como também daquelas que eu mencionei, logo será obtido por mim, se depois que essa noite passar, eu não matar Jayadratha amanhã. Ouçam agora outro juramento meu. Se o sol de amanhã se pôr sem eu ter matado aquele canalha, então aqui mesmo eu entrarei no fogo ardente. Ó azuras e deuses e homens, ó aves e cobras, ó pitris e todos os vagueadores da noite, ó rishis regenerados e rishis celestes, ó criaturas móveis e imóveis, ó vocês todos que eu não mencionei, vocês não conseguirão proteger meu inimigo de mim.
Se ele entrar na residência da região inferior, ou ascender ao firmamento, ou se dirigir aos celestiais, ou aos reinos dos Daitias, eu ainda irei, com 100 flechas, indubitavelmente cortar, no término dessa noite, a cabeça do inimigo de Abhimanyu. Sanjaya continuou. Tendo proferido essas palavras, Arjuna começou a esticar Gandiva com ambos os seus braços. Superando a voz de Arjuna, o som daquele arco se ergueu e tocou os próprios céus. Depois que Arjuna tinha feito aquele juramento, Janardana, cheio de ira, soprou sua concha, Panchajanya. E Palguna soprou Devadatta. A magnífica concha Panchajanya, bem enchida com o vento da boca de Krishna, produziu um clangor alto. E aquele clangor fez os regentes dos pontos cardeais e secundários, das regiões inferiores, e do universo inteiro, tremer, como acontece no fim do Yuga. De fato, depois que Arjuna de grande alma tinha feito o juramento, o som de milhares de instrumentos musicais e rugidos leoninos altos se elevaram do acampamento Pandava. Capítulo 74. Jayadratha procura partir, mas é dissuadido por Duryodhana. Sanjaya disse: quando os espiões de Duryodhana, tendo ouvido aquele tumulto alto feito pelos Pandavas desejosos de vitória, informaram seus patrões do motivo, Jayadratha, dominado pela tristeza, e com coração entorpecido pela aflição, e como alguém afundando em um oceano insondável de angústia, lentamente se ergueu e, tendo refletido por um longo tempo, procedeu para a Assembleia dos Reis. Refletindo por um tempo na presença daqueles deuses entre homens, Jayadratha, com medo do pai de Abhimanyu e coberto de vergonha, disse essas palavras: aquele que no solo na esposa de Pandu foi gerado por Indra sob a influência do desejo, aquele canalha perverso está pensando em me despachar para a residência de Yama. Abençoados sejam vocês, eu irei, portanto, voltar para minha casa pelo desejo de viver. Ó touros entre os kshatriyas, me protejam pela força de suas armas. Partha procura me matar, ó heróis, me tornem destemido. Drona e Duryodhana e Kripa, e Karna, e o soberano dos Madras, e Valika, e do Sasana e outros são capazes de proteger uma pessoa que é afligida pelo próprio Yama. Quando no entanto, eu sou ameaçado somente por Palguna, todos esses senhores de terra, todos vocês, se reunindo, não serão capazes de me proteger. Ouvindo os gritos de alegria dos Pandavas, grande é meu temor. Meus membros, ó senhores de terra, ficaram impotentes como aqueles de uma pessoa a ponto de morrer. Sem dúvida, o manejador do Gandiva jurou minha morte. É por isso que os Pandavas estão gritando de alegria em uma hora quando eles deveriam chorar. Sem falar dos soberanos de homens, os próprios deuses e Gandharvas, os Asuras, os Uragas, e os Rakshasas não podem ousar frustrar um voto de Arjuna. Portanto, ó touros entre homens, abençoados sejam vocês, me deem permissão para deixar o acampamento Kuru. Eu quero me manter afastado. Os Pandavas não poderão mais me encontrar. Enquanto ele lamentava dessa maneira, com o coração agitado pelo medo, o rei Duryodhana, sempre considerando a realização de seu próprio interesse, como sendo preferível a tudo mais, disse a ele essas palavras: não tema, ó tigre entre homens. Ó touro entre homens, quem procurará te enfrentar em batalha quando tu permaneceres no meio desses heróis kshatriya? Eu mesmo, o filho de Vikartana, Karna, Chitrasena, Vivimsati, Burisravas, Sala, Salya, o invencível Vrishasena, por Mitra, Jaya, Bhoja, Sudakshina o soberano dos Kamvojas, Satyavrata, o poderosamente armado Vikarna, Durmuka, do Sasana, Subau, o soberano dos Kalingas, com suas armas erguidas, vinda e anovinda de avante, Drona, o filho de Drona, e o filho de Suvala Sakuni, esses e outros reis numerosos irão, com seus exércitos, encarar a batalha, te cercando por todos os lados. Que a ansiedade do teu coração, portanto, seja dissipada. Tu mesmo és um dos mais notáveis dos guerreiros em carros. Alto de esplendor incomensurável, tu mesmo és um herói. Sendo que tu és como tu podes então ver qualquer motivo de temor, ó rei dos Sindhus. Os 11 Akshauhines de tropas que eu possuo irão lutar cautelosamente te protegendo.
Portanto, não tema, ó rei dos Sindhus. Que teus receios sejam dissipados. Sanjaya continuou, assim confortado, ó monarca, por teu filho, o rei dos Sindhus. Então, acompanhado por Duryodhana, se dirigiu naquela mesma noite até Drona, o generalíssimo do exército Kuru. Então, ó rei, tendo tocado os pés de Drona com reverência, e tomado seu assento com humildade, ele questionou o preceptor nessas palavras, em acertar o alvo, em acertá-lo à distância, em agilidade de mão, e na força do golpe. Ó ilustre, diga a diferença entre eu mesmo e Palguna. Ó preceptor, eu desejo saber com precisão a diferença em relação à competência na ciência de armas entre eu mesmo e Arjuna. Fale-me isso realmente. Drona disse. De instrução tutorial, vocês dois, tu mesmo e Arjuna, tiveram a mesma quantidade, ó filho. Por causa, no entanto, de yoga e da vida dura levada por Arjuna, ele é superior a ti. Tu não deves, no entanto, por qualquer razão, nutrir medo de Partha. Sem dúvida, eu irei, ó filho, te proteger desse medo. Os próprios deuses não podem triunfar sobre aquele que é protegido por minhas armas. Eu formarei uma ordem de batalha que Partha não conseguirá atravessar. Portanto, calma em batalha, não tema, cumprindo os deveres da tua própria classe. Ó poderoso guerreiro em carro, trilhe o caminho de teus pais e avós. Tendo devidamente estudado os Vedas, tu tens despejado libações, de acordo com a ordenança, no fogo. Tu também realizaste muitos sacrifícios. A morte não pode, portanto, ser um objeto de terror para ti. Pois se tu morreres, obtendo então aquela boa fortuna magnífica que é inalcançável por homens vis, tu alcançarás todas aquelas regiões excelentes no céu que são alcançáveis pela força dos braços de um homem. Os Kauravas, os Pandavas, os Vrishnis, e outros homens, como também eu mesmo com meu filho, somos todos mortais e de vida curta. Pense nisso. Um depois do outro, todos nós, mortos pelo tempo que é todo-poderoso, iremos para o outro mundo, levando conosco somente nossos respectivos atos. Aquelas regiões que ascetas atingem por praticarem penitências rígidas, aquelas regiões são alcançadas por kshatriyas heróicos que cumprem os deveres de sua classe. Assim mesmo o soberano dos Sindhus foi confortado pelo filho de Bharadvaja. Banindo seu medo de Partha, ele fixou seu coração na batalha. Então, ó rei, tuas tropas também sentiram grande alegria, e os sons altos de instrumentos musicais foram ouvidos, misturados com gritos leoninos. Capítulo 75. Krishna previne Arjuna. Sanjaya disse. Depois que Partha tinha jurado a morte do soberano dos Sindhus, Vasudeva de braços fortes dirigiu-se a Dhananjaya e disse. Com o consentimento dos teus irmãos solo, mas sem me consultar, tu juraste, dizendo eu matarei o soberano dos Sindhus. Essa foi uma ação de grande precipitação da tua parte. Sem me consultar, tu tomaste um grande peso sobre teus ombros. Pai, como nós escaparemos do escárnio de todos os homens? Eu enviei alguns espiões ao acampamento do filho de Dhritarashtra. Aqueles espiões, vindo rapidamente a mim, me deram essa informação, isto é, que depois que tu, ó Senhor, fizeste votos de matar o soberano dos Sindhus, altos gritos leoninos, misturados com os sons dos nossos instrumentos musicais, foram ouvidos pelos Dhritarashtras. Por causa daquele tumulto, os Dhritarashtras, com seus simpatizantes, ficaram apavorados. Esses gritos leoninos não são sem motivo. Eles pensaram, e esperaram pelo que se seguiria. Alto de braços fortes, o rumor barulhento então se elevou entre os Kauravas, de seus elefantes e cavalos e infantaria. E um estrépito terrível também foi ouvido de seus carros. Sabendo da morte de Abhimanyu, Dhananjaya, profundamente angustiado, sairá em fúria à noite para lutar. Pensando assim eles esperaram prontos para a batalha. Enquanto se preparavam, alto de olhos como pétalas de lótus, eles então o souberam realmente do voto acerca da morte do soberano dos Sindhus, feito por ti que és devotado à verdade. Então todos os conselheiros de Suyoddhana ficaram covardes e assustados como pequenos animais.
Com relação ao rei Jayadratha, aquele soberano dos Sindhus e dos Salviras, dominado pela aflição e ficando completamente desanimado, ele se levantou e entrou em sua própria tenda com todos os seus conselheiros. Tendo consultado com eles acerca de todos os recursos que poderiam beneficiá-lo em um momento em que ele necessitava de consulta, ele procedeu para a Assembleia dos Reis Aliados e lá disse essas palavras para Suyoddhana. Dhananjaya, pensando em mim como o assassino de seu filho, amanhã irá me enfrentar em batalha. Ele, no meio de seu exército, prometeu me matar. Aquele voto de Savyasashin os próprios deuses e Gandharvas e Asuras e Uragas e Rakshasas não podem se arriscar a frustrar. Me protejam, portanto, vocês todos em batalha. Não deixem Dhananjaya, colocando seu pé na cabeça de vocês, conseguir acertar o alvo. Que arranjos apropriados sejam feitos em relação a esse assunto. Ou, se, ó encantador dos Kurus, você pensa que vocês não conseguirão me proteger em batalha, me conceda permissão então, ó rei, para que eu possa voltar para casa. Assim endereçado por Jayadratha, Suyoddhana ficou desanimado e sentou-se de cabeça baixa. Averiguando que Jayadratha estava em grande pavor, Suyoddhana começou a refletir em silêncio. Vendo que o rei Kuru estava muito aflito, o rei Jayadratha, o soberano dos Sindhus, lentamente disse essas palavras, tendo uma referência benéfica para si mesmo. Eu não vejo aqui aquele arqueiro de energia superior que possa frustrar com suas armas as armas de Arjuna em grande batalha. Quem, mesmo se ele for o próprio Satakratu, ficará na frente de Arjuna tendo Vasudeva como seu aliado, enquanto manejando o arco Gandiva. É sabido que o próprio Senhor Mahesvara de energia suprema foi combatido, antes disto, por Partapé, nas montanhas de Himavat. Incitado pelo chefe dos celestiais, ele matou em um único carro 1000 Danavas residindo em Hiranyapura. Aquele filho de Kunti está agora aliado com Vasudeva de grande inteligência. Eu penso que ele é competente para destruir os 3 mundos, inclusive os próprios deuses. Eu desejo que você ou me conceda permissão para deixar o campo por minha casa, ou que o heróico Drona de grande alma com seu filho me proteja. Ou, eu estarei na expectativa do teu desejo. Ó Arjuna, assim endereçado por Jayadratha, o rei Suyoddhana humildemente implorou ao preceptor sobre essa questão, isto é, uniu sua voz àquela de Jayadratha, pedindo a Drona para proteger o último. Todas as medidas de reforços foram adotadas. Carros e cavalos de batalha foram arranjados. Karna e Burisravas, e o filho de Drona, e o invencível Vrishasena, e Kripa, e o soberano dos Madras, estes 6 estarão na dianteira de Jayadratha. Drona formará uma ordem de batalha, metade da qual será um Sakata, um tipo de carro ou veículo, e metade um Lotus. No meio das folhas daquele Lotus haverá uma formação de boca de agulha. Jayadratha, aquele soberano dos Sindhus, difícil de ser conquistado em batalha, tomará sua posição ao lado dela, protegido por heróis. No uso do arco, em armas, em bravura, em força, e também em linhagem, aqueles 6 guerreiros em carros, ó Partha, são sem dúvida, muito difíceis de serem resistidos. Sem vencer primeiro aqueles 6 guerreiros em carros, o acesso a Jayadratha não será obtido. Pense, ó Arjuna, na destreza de cada um daqueles 6, ó tigre entre homens, quando reunidos, eles não podem ser facilmente vencidos. Nós devemos, portanto, uma vez mais, trocar ideias com conselheiros bem-querentes, familiarizados com política, para nosso benefício e para o sucesso do nosso objetivo. Capítulo 76. Arjuna reitera a promessa. Arjuna disse: estes 6 guerreiros em carros do exército Dhritarashtra, a quem tu consideras tão fortes, a energia deles reunida, eu penso que não é igual nem à metade da minha. Tu verás, ó matador de Madhu, as armas de todos eles cortadas e frustradas por mim quando eu for contra eles para matar Jayadratha. Na própria vista de Drona e de todos os seus homens, eu irei derrubar a cabeça do soberano dos Sindhus no chão, vendo a qual eles se entregarão a lamentações.
os Siddhas, os Rudras, os Vasus, com os Asvins, os Maruts com Indra em sua chefia, os Visvedevas com outros deuses, os Pitris, os Gandharvas, Garuda, o oceano, as montanhas, o firmamento, céu, terra, os pontos do horizonte cardeais e secundários, e os regentes daqueles pontos, todas as criaturas que são domésticas e todas as que são selvagens, realmente se todos os seres móveis e imóveis juntos se tornarem os protetores do soberano dos Sindhus, ainda assim, ó matador de Madhu, tu verás Jayadratha morto por mim amanhã em batalha com minhas flechas. Ó Krishna, eu juro pela verdade, eu toco minhas armas e juro por elas, que eu irei, ó Keshava, no próprio início, combater aquele Drona, aquele arqueiro poderoso, que se tornou o protetor daquele canalha pecaminoso Jayadratha. Suryodhana pensa que esse jogo de batalha depende de Drona. Portanto, atravessando a própria vanguarda comandada pelo próprio Drona, eu alcançarei Jayadratha. Tu amanhã verás os mais poderosos dos arqueiros fendidos por mim em batalha por meio de minhas flechas dotadas de energia feroz, como topos de uma colina partidos pelo raio. Sangue fluirá em torrentes dos peitos de homens e elefantes e corcéis caídos, rompidos por flechas afiadas, caindo em rápida sucessão sobre eles. As flechas disparadas do Gandiva, velozes como a mente ou o vento, privarão milhares de homens e elefantes e corcéis de vida. Os homens verão na batalha de amanhã aquelas armas que eu obtive de Ama e Kaurva e Varuna e Indra e Rudra. Tu verás na batalha de amanhã as armas de todos aqueles que forem proteger o soberano dos Sindhus frustradas por mim com minha arma Brahma. Tu na batalha de amanhã, ó Keshava, verás a terra coberta por mim com as cabeças de reis cortadas pela força de minhas flechas. Amanhã eu gratificarei todos os canibais, derrotarei o inimigo, alegrarei meus amigos, e subjugarei o soberano dos Sindhus. Um grande ofensor, alguém que não agiu como um parente, nascido em um país pecaminoso, o soberano dos Sindhus, morto por mim, entristecerá os céus. Tu verás aquele soberano dos Sindhus, de comportamento pecaminoso, e criado em todo luxo, perfurado por mim com minhas flechas. Amanhã, ó Krishna, eu farei aquilo que fará Suryodhana pensar que não há outro arqueiro no mundo que seja igual a mim. Meu Gandiva é um arco celeste. Eu mesmo sou o guerreiro, ó touro entre homens. Tu, ó Orishikesa, és o quadrigário. O que é que eu não serei capaz de superar? Pela tua graça, ó Santo, o que há inatingível por mim em batalha. Sabendo que minha bravura é incapaz de ser resistida, porque, ó Orishikesa, tu ainda me repreendes. Como Lakshmi está sempre presente em Soma, como água está sempre presente no oceano, saiba, ó Janardana, que assim mesmo meu voto é sempre realizado. Não pense pouco de minhas armas. Não pense pouco do meu arco resistente. Não pense pouco da força dos meus braços. Não pense pouco de Dhananjaya. Eu lutarei de tal maneira que eu realmente vencerei e não perderei. Quando eu prometi isso, saiba que Jayadratha já foi morto em batalha. Realmente, no Brahmana está a verdade. Realmente, no justo está a humildade. Realmente, no sacrifício está a prosperidade. Realmente, em Narayana está a vitória. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras para Rishikesa, o filho de Vasudeva, tendo ele mesmo falado assim para si mesmo, Arjuna em uma voz profunda dirigiu-se novamente ao Senhor Keshava, dizendo: Tu deves, ó Krishna, agir de maneira que meu carro esteja bem equipado logo que amanhecer, já que é importante a tarefa que está à mão. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,